queria agradecer aos organizadores o convite. Eu vou falar sobre atualização no tratamento de onicomicose a laser. Meu conflito aqui, eu sou speaker da Videns. A onicomicose é a afecção de unha mais frequente. 50% dos problemas de unha são onicomicose. A incidência aumenta com a idade e 30% dos pacientes têm mais de 60 anos. Existe uma associação, talvez, com a frialdade dos membros. A maioria das onicomicoses são causadas por fungos dermatófitos. Existe uma classificação, tá? Os principais tipos são a onicomicose lateral distal e lateral. Porém, é interessante também saber que, dependendo do tipo de onicomicose, você pode ter uma incidência maior de alguns tipos de fungos. Então, são doenças diferentes. A onicomicose superficial branca, ela está associada com metagrofites e com os não dermatófitos. O endonix está associado com dermatófitos e a onicomicose subungueal proximal associada a imunossuprimidos. O micológico direto e a cultura são os principais exames, mas a biópsia de unha e o PCR pode ser utilizado também. E nós temos também os fungos filamentosos não dermatófitos. Esses normalmente não respondem a tratamentos orais. Precisa ter esse micológico direto e a cultura positiva para o fungo filamentoso não dermatófito e mais um desses outros 3 critérios, que eu não vou me alongar muito pelo tempo curto. Também entender que a onicomicose não é um único tipo de doença. Por quê? Porque os fungos são diferentes. Então, eu falo assim, por exemplo, no Canadá, a incidência de dermatófitos a prevalência é de 71,9%. Nos Estados Unidos, a prevalência do Trichophthum rubrum em 91,3%. Então, isso vai dar uma diferença. Você vai fazer um trabalho, mas o que você está avaliando? E a gente não tem esse costume, pelo menos na minha região, por exemplo, eu não consigo fazer cultura, e quando ela vem, às vezes, ela não está adequada. Então, nesse contexto, igual o Kikuchi, que estava aqui, falou, eu não acredito no tratamento da onicomicose, não funciona, eu queria que ele estivesse aqui agora, né? Mas, depois ele vê o vídeo. Tá? Onde estamos? Laser terapia é aprovada somente para o clareamento e não para a cura. Essa energia necessária para matar o fungo, ela seria acima de 50 graus Celsius. E isso destruiria o tecido adjacente. Se a gente ficar acima de 40, 41, no máximo 42, já começa a ter uma dor importante. Mas será que é só isso? Nesse contexto, o que nós temos? Os tratamentos medicamentosos, tópicos e orais, eles também não têm um índice de cura elevado. A cura micológica de ciclopirox, solução nesse trabalho, cada trabalho fala uma percentagem, é de 32%. O itraconazol, 54%. Terbinafina, 70%. E a cura completa ainda é menor que isso. Como seria o mecanismo de ação do laser na onicomicose? O fungo, a maioria deles, fora exceções, são mesófilos e, portanto, tem seu melhor crescimento entre 18 e 22 graus Celsius, e o calor inibe o crescimento. Além do efeito térmico, que a gente já ouviu falar do efeito térmico pela água que aquece, existe um efeito não térmico de laser ainda não totalmente elucidado, mas provavelmente tem um potencial inibitório do metabolismo celular. E a questão da frialdade, por que quanto mais idade, mais apresenta onicomicose? Foi feito um trabalho em 2014 que primeiro foi feita a avaliação térmica sem a realização do laser e logo após. Existe um aumento do calor local pela aplicação do laser, pelo fenômeno inflamatório associado. Então, imagina-se que tem um mecanismo imunológico associado. Então, não é só o efeito térmico de destruição. Quando a gente pensa no laser, não adianta a gente querer tratar só a lâmina ungueal, nós temos que tratar também o leito. Por isso, precisamos de um laser que seja mais profundo, no caso, o Nd:YAG, para tratar o leito. Outra coisa importante, se nós tivermos a mesma fluência, quanto maior o diâmetro, maior a profundidade que esse laser vai chegar. Então, precisamos de um diâmetro com a mesma fluência que seja maior, para a gente chegar até o leito ungueal. E uma coisa importante que eu vou repetir isso, acho que pelo menos umas 2 vezes, é a questão do endpoint, é a dor.
A gente não pode lesar o tecido. E pacientes que têm algum déficit, alguma deficiência de sensibilidade ou alteração de microcirculação não devem realizar o procedimento por riscos. Esse trabalho foi um dos trabalhos que eu mais gostei quando eu fui ler, que ele realmente fala da associação da medicação oral ao NDIAG. Então, são 3 grupos. Um que recebeu terbinafina diariamente 24 semanas, outro grupo que fez o laser semanal por 24 semanas ou até cura micológica, e o que fez a associação dos dois. Esse é o trabalho, tá? Se alguém quiser fotografar, aproveita. Para resumir a tabela aqui, eu fiz uma resumidinha, tá? Para facilitar. Então, cura clínica somente com terbinafina em 73,33%. Cura com laser de 64,52%. E a associação dos dois aumentando esse índice. Tem um outro trabalho do Kim de 2016 que ele fala de não haver uma melhora da aplicação do laser associada com o esmalte. Eu, particularmente, na minha experiência, tenho um grande problema, porque o paciente tem dificuldade de tirar o esmalte, e aí você acaba queimando, o laser ele pega onde tem o esmalte, você acaba queimando a unha, isso é importante entender também. Então, aqui o trabalho no início e no decorrer das semanas, até 24 semanas. Já foi falado, mas vamos repetir. Quando nós falamos em NDIAG 1064 nanômetros, a gente tem que entender essa tabelinha. Embaixo, são o tempo e a energia. Quanto mais rápido, mais energia precisa. Então, o Q-Switch, a croma, ela trabalha em nanosegundos. Isso é rápido, bem rápido, mas talvez tão rápido que não esquente, por isso que o efeito é só fotoacústico. O pulso curto, que veio depois, não seria essa sequência, a gente teria que vir aqui no pulso longo, que é o que a gente tinha mais contato, ele esquenta, mas qual seria a vantagem da gente utilizar o pulso curto para aplicação em onicomicose em relação ao pulso longo? Seria que a duração do pulso é menor que o tempo de relaxamento térmico da pele, portanto, entrega de energia com menos danos, que é o que a gente quer. Porém, os trabalhos exclusivos com o pulso curto, eles são inconclusivos, e alguns até negativos. Conclusão. O uso do laser como monoterapia não é o ideal. Isso é meio claro nos trabalhos que a gente tem. E assim como todo arsenal terapêutico, se fosse só ele, estava bom. Se tivesse uma medicação, existem medicações, o voriconazol e outros que estão sendo estudados. Tá? Mas a gente não tem acesso a isso ainda, para poder comparar, tem uma medicação que vai usar. Então, é uma terapêutica que a indicação é justamente ser feito o tratamento junto, tá, com a medicação, para você aumentar o índice de cura. Pelos estudos atuais, a gente mudou a técnica. A técnica tem que ser aplicação semanal. E o ideal é a associação dos dois, pulso curto e pulso longo, porque a gente vai aumentar o efeito imunológico e jamais anestesiar. Agora, para finalizar, a gente tem que fazer a abrasão da unha após a total retirada do esmalte com acetona, principalmente nos cantos. Tá? Eu não estou dando o pulo do gato, é o gato inteiro. Aí, 60 joules, 15 milissegundos. A aplicação é exatamente como eu faço, na velocidade que eu estou fazendo aqui. A ponteira de 6 milímetros é de 50 a 80 joules por centímetro quadrado, eu fiz com 60, 15 milissegundos. Tem uma sobreposição de 10 a 20%. Tá bom? Depois, a aplicação do modo dinâmico, que é o pulso curto, 10 com 300 microsegundos. Tá? Com a ponteira de 3 milímetros. Então, ela vai ser um pouquinho mais superficial para a gente manter o calor. No Alox, são 600 disparos no total, de 100 a 150 disparos a cada passada, e as demais unhas de 25 a 30 disparos. E aqui o pós, não está queimado, o paciente não tem dor, tá? E vai ajudando, é uma coisa a mais ao tratamento. Tá? Futuro. A gente ainda está engatinhando nisso. Semanal, quinzenal, mensal, número de passadas, associação de spots diferentes. E a identificação do fungo. O ideal é a identificação do fungo, é fundamental. Apesar da terbinafina ser melhor, se for não dermatófito, não vai ter efeito. Já convido vocês para de 18 a 19 de maio de 2018, a 6ª JADERP. Tá? Muito obrigado.